Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Dando continuidade ao nosso conteúdo de geometria analítica, neste vídeo estarei auxiliando vocês na resolução do exercício de número 32. Beleza? O exercício ele diz assim: o ponto P, com as coordenadas 7 em x e menos 3 em y, pertence a uma circunferência de centro 4 e 2. Determine o ponto diametralmente oposto a P. Então vamos fazer alguns rascunhos aqui para ficar mais fácil o entendimento do exercício, certo? Então está aqui o nosso plano cartesiano. Vou fazer só um rascunho. Então vamos lá, o ponto P. O ponto P está na coordenada 7 para x e menos 3 para y. Então é algo mais ou menos aqui. Então este é o nosso ponto P. E nós temos uma circunferência de centro 4 e 2. Então 4 para x, 2 para y. Então algo mais ou menos aqui. Eu vou chamar de C por ser o centro da nossa circunferência, certo? Então, nós temos aqui uma circunferência que vai partir daqui e vai tocar o nosso ponto P. Pronto. Então, só um rascunho, só para que nós possamos entender melhor. Certo? Então, ele está dizendo o seguinte, eu tenho então aqui um ponto P com as coordenadas 7 e menos 3. Eu tenho uma circunferência com o centro C de coordenada 4 e 2. E ele então quer um ponto que é diametralmente oposto a P. O que seria diametralmente oposto? Quer dizer o seguinte: se eu tenho uma circunferência, quando eu parto do centro para qualquer extremidade da minha circunferência, neste caso a extremidade é o ponto P, eu tenho o quê? Isso aqui é o meu raio, certo? Agora, se eu continuo com este meu raio até o outro lado da minha extremidade da minha circunferência, eu tenho isso aqui, é o quê? É o meu diâmetro, ou seja, é o diâmetro da minha circunferência. Quando ele diz que ele quer um ponto que é diametralmente oposto a P, quer dizer então que ele quer o ponto que está do outro lado do diâmetro da minha circunferência, ou seja, se aqui eu tenho o meu P, então quer dizer que do outro lado, na outra extremidade do meu diâmetro, do diâmetro da minha circunferência, eu tenho um outro ponto que eu vou chamar de P', só para manter as nomenclaturas, certo? Então eu tenho um ponto P aqui e eu tenho um ponto P' que está diametralmente oposto, certo? Beleza, então ele quer saber qual a coordenada deste ponto P'. Então eu vou chamar as coordenadas de P' como x' e y', porque eu não sei. Bom, pensem aqui comigo. Se eu tenho o meu ponto P até o meu ponto P', eu tenho aqui então um segmento, certo? Se eu fosse calcular então a distância de P até P', eu sei que o meu C ele estaria o quê? Justamente no meio deste meu ponto, justamente porque se isso aqui é o meu raio, esse aqui também tem a mesma medida. Então, o meu ponto C, coincidentemente, seria o quê? O meu ponto médio, se eu estivesse calculando entre P e P', certo? Então, eu posso utilizar essa informação para encontrar o meu P'. Como? Bom, se eu fosse calcular, então, o ponto médio entre P e P', faria como? O x de M, ou seja, o x do meu ponto médio, seria o quê? O meu x de A mais o meu x de B dividido por 2, certo? E o meu y de M, ou seja, o y do meu ponto médio, é o meu y de A mais o meu y de B dividido por 2. Bom, se eu quero encontrar o meu ponto médio entre P e P', eu calcularia assim. Porém, eu já tenho o meu ponto médio, a coordenada do meu ponto médio entre P e P'. É o que? É o próprio centro da minha circunferência. Então, eu vou usar as coordenadas que ele tem. Qual que é a coordenada x de C, ou seja, do centro? É 4. Então, eu tenho 4 é igual. Qual que é a minha primeira coordenada, minha coordenada de partida, o meu x de A? É o meu x de P, que vale 7. Mais o meu x de B é o que? É a coordenada x final, ou seja, é o x' do meu P. Então, tem x' dividido por 2, certo? Posso passar esse 2 aqui multiplicando, então 2 vezes 4 eu tenho 8, é igual a 7 mais o meu x'. Mantenho o meu 8 e passo o meu 7 para o outro lado, mudando o sinal. 8 menos 7, eu tenho o meu x'. Logo, meu x' vai valer o quê? 8 menos 7 é 1.
Pronto. Encontrei a primeira coordenada do meu P'. Aqui, pessoal, é só uma nomenclatura. Eu poderia chamar isso aqui de G, de J, de K, de qualquer outra letra. É somente para nós exemplificarmos. Então, eu utilizei o meu ponto de partida e o meu centro da circunferência como meu ponto médio entre o P e o P'. Então, eu encontrei que a coordenada x do meu ponto de destino, ou seja, do meu P', que é o ponto diametralmente oposto ao meu ponto P, vale 1. E aqui vamos fazer a mesma coisa. Vamos fazer a mesma coisa para o y. Quanto vale o y do meu ponto médio? Considerando que o meu C, o centro da minha circunferência, é o ponto médio entre P e P', o y vale 2. Então eu tenho aqui 2 igual. Quanto vale o y de A, o y da partida? Menos 3, que é o y de P bem aqui. Mais, quanto vale o y de B, do meu ponto final? P'? Não tenho. Então é y', que é o que eu não conheço. Isso aqui é dividido por 2. Novamente, posso passar o 2 aqui multiplicando, então 2 vezes 2, 4, é igual a menos 3 mais o meu y'. 4 eu mantenho, o meu menos 3 eu passo para cá, mudando o sinal, então fica mais 3, será o meu y'. Logo, o meu y' será o quê? 4 mais 3, 7. Pronto, achei a minha segunda coordenada do meu ponto P'. Logo, meu ponto P', que é o ponto que é diametralmente oposto ao meu ponto P em questão, tem as coordenadas o quê? 1 para x e 7 para y. Certo, pessoal? Então, fizemos o desenho para facilitar a nossa interpretação e utilizamos as ferramentas que nós tínhamos. Neste caso, não precisamos calcular a distância, porque neste caso não ajudaria, porque nós poderíamos calcular a distância de C até P, seria a mesma distância de C até o meu P'. Porém, eu teria aí duas variáveis para ser encontrado. Neste caso, considerando o centro da circunferência como o nosso ponto médio, facilitou em muito o nosso cálculo, certo? Espero que todos tenham entendido. Bons estudos e até o próximo vídeo.